Oi pessoal, beleza? Tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um corte do ITA 2025 primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira com todas as questões na ordem que foi feita, se você quiser ver questões específicas, primeira, segunda fase de anos anteriores ordenada por conteúdo, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a prova? Questão 27, ITA 2025, primeira fase. Então, considere as seguintes afirmações relacionadas às propriedades periódicas, tendências periódicas, né? Raio, energia de ionização, vamos lá, né? Os gases nobres não possuem tendência em receber elétrons. Sim, porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um orbital exterior a uma camada completa e distante do núcleo. Sim, a gente vai fazer distribuição eletrônica e vai analisar isso daqui, é verdade. O raio iônico do arsênio 3- é menor do que do selênio 2-. E a gente vai ter que olhar os números atômicos, ter uma noção de onde eles estão pelo número atômico, ter uma noção de onde ele está na tabela periódica e ver. Esse aqui não dá para saber assim muito de cara, de bate-pronto. A primeira energia de ionização do fósforo é menor que a primeira energia de ionização do enxofre. E o fósforo, enxofre, vai ter que olhar o número atômico, ver o número atômico lá no começo da prova, ter uma noção dele estar na tabela periódica e também fazer a mesma coisa. O raio do sódio é maior do que o raio do magnésio? Esse daqui também, ter uma noção dele estar na tabela periódica e fazer isso. Então, eu trouxe aqui uma tabela periódica, a prova não fornece tabela periódica, mas aí pelas posições, né, você sabe, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, 5, 6, 7. Então, pelos números aqui, o sódio é o 11. O magnésio é o 12. Então o sódio está na esquerda do magnésio. Se o sódio está na esquerda do magnésio, eu sei a tendência periódica. Arsênio e selênio. O arsênio está aqui, tem número atômico 33, e o fósforo está aqui, tem número atômico 15. Eu sei que os dois é da família 3A. Oh, meu Deus, o selênio tá aqui. Eu tô falando fósforo e arsênio. Eu olhei o fósforo aqui e o arsênio, né? O arsênio e o selênio. O item 2 aqui. O arsênio e o selênio. Eu sei que o arsênio tem um número atômico menor, então ele tá na esquerda do selênio. Fósforo e enxofre. Fósforo e enxofre, o fósforo tá na esquerda, aí eu consigo fazer uma previsão. Então, isso para você montar uma tabela ali na hora, olhando números atômicos. Então, você vai ter que construir essa tabela ali rapidão, posicionando esses elementos que ele está citando aqui das três últimas afirmações. Fizemos isso, e aí qual que vai ser o tema aqui da nossa questão? Como eu já falei, química geral, átomo, ligação química, tendências na tabela periódica, afinidade eletrônica, raio iônico, energia de ionização e raio atômico. Falou de raio de íon, falou de raio atômico. Então vamos lá. Apagando tudo aqui, vamos analisar uma afirmação por vez. Vou precisar de espaço para fazer distribuição eletrônica para você entender com detalhes, porque é uma resolução detalhada, o que está acontecendo aqui. Então, os gases nobres possuem tendência em receber elétrons, não possuem, porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um orbital exterior a uma camada completa e distante. Tendência de receber elétron, a gente mede ali pela afinidade eletrônica. Então, o elemento recebeu um elétron, liberou uma energia. Quanto mais energia ele libera, maior a afinidade eletrônica. No geral, esse exercício eu classifiquei ele como difícil, porque ele vai pegar os desvios dessas tendências principais, tá? Aqui no item 1 não, que tá na afirmação 1 não que tá tranquilo, mas depois você vai ver que vai dar pau. O que acontece? A afinidade eletrônica ela aumenta para a direita e aumenta de baixo para cima. Quem que tem a maior afinidade eletrônica? A gente vai ver que quem tem a maior afinidade eletrônica, é legal saber esses casos principais, é o cloro. Então o cloro, Cl gasoso, zero, quando ele receber um elétron, vai virar Cl menos gasoso, vai liberar essa quantidade de energia aqui por mol, e é a maior. Então o cloro é o que mais quer receber elétrons, é o que tem maior afinidade aí, que tem maior tendência a receber elétrons. Mas não é o flúor? Não, o flúor tem maior eletronegatividade, ele vai puxar mais os elétrons, mas o que libera mais energia na tendência periódica da afinidade eletrônica é o cloro. Então você já vê que aqui do flúor para o cloro já tem uma furada aí na tendência principal de ser da direita, desculpa, de ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas aí você lembra que o cloro é o que mais quer receber. Por quê? O flúor, ele é muito pequenininho, então quando ele recebe, ele libera energia, mas não libera tanta energia como o cloro, que acomoda melhor esse elétron. Tem várias coisas aí, mas é o cloro. E aí os gases nobres, né, eles não têm tendência de receber
elétrons. Por quê? Eu coloquei aqui o neônio como exemplo, né? Então eu poderia ter colocado o argônio e tal. Eu coloquei o neônio porque ele tem poucos elétrons. Aí a gente faz a distribuição eletrônica dos 10 elétrons que ele tem, que o número atômico é 10. 1s2, 2s2, 2p6. No orbital 1s tem 2 elétrons, no 2s tem 2 elétrons, no 2p tem 6 elétrons, 2 no px, 2 no py, 2 no pz. Para ele receber um elétron, o próximo elétron vai ter que ser colocado aonde? No 3s, que é o quê? É exatamente o que ele falou. Um orbital exterior, né? Ele já está com a camada 2 aqui totalmente preenchida, né? Simplificando aí nas explicações. E vai para um orbital exterior numa camada... oh, meu Deus. Deve ocupar um orbital exterior a uma camada completa, então é o nível 3s, é exterior a uma camada completa e distante do núcleo. O núcleo tá, pensa assim, né? Núcleo, põe um pontinho aqui, faz um pontinho aí, núcleo. Aí 1s2, 2s2, 2p, 3s. Aqui a distribuição é por ordem de energia, não é bem de proximidade do núcleo. Depois vai ter 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, depois vem o 3d10. Então o 4s vem antes, por causa de nível de energia, mas ele está mais afastado. Mas pensa que é núcleo e aí tem a distribuição eletrônica, tomando cuidado que ela é por ordem de energia, não bem por distância. Então o nível 3s é mais longe mesmo, tá? Então beleza, o 1, tranquilo. E aí o que acontece? Eu pintei aqui de roxo, ó, esta coluna, esta e a coluna dos gases nobres. Por quê? Porque tem desvios nessa tendência. Não é assim, aumenta da esquerda para a direita. Tem uma estrelinha aqui. Por quê? Gases nobres está totalmente para a direita, mas eles não querem receber esse elétron. Por quê? Porque eles têm ali seus orbitais, os últimos orbitais mais energéticos, totalmente ocupados. Então o que vai acontecer? Aqui, vou deixar sugestões no vídeo para você treinar isso melhor. A gente tem o bloco S, beleza? Então todo mundo que está nessa coluna é 1S, todo mundo que está nessa coluna é 2S. Aqui a gente tem o bloco D, que são os metais de transição. E aqui a gente tem P1, P2, P3, P4, P5 e o neônio que é P6. Por isso que ele termina com P6. Então todo mundo que está aqui termina com P1, P2, P3, P4, P5, P6. Por que eu estou falando isso? Por causa que os desvios na tabela, você pode lembrar dos desvios colocando assim na tabela, lembrando que a afinidade eletrônica ela vai aumentando para a direita, mas quando o orbital está completamente ocupado ou está preenchido pela metade, essa afinidade eletrônica cai. Como assim? O cloro tem uma afinidade eletrônica alta, beleza? O cloro tem uma afinidade eletrônica alta. Por quê? Ele vai ser, não 2, né? Ele vai ser 3p5, porque todo mundo que tá aqui é p5. Então ele tem 5 elétrons aqui no 2p, no 3p, perdão. Então ele tem 5 elétrons no 3p. Quando ele recebe um, completa os 6 elétrons e fica 3p, 3, porque ele tá na terceira linha, ele sai de 3p5 e vira 3p6. Configuração de gás nobre e tal, belezinha. O coluna da direita, todo mundo aqui tá com o orbital ocupado, né? O orbital ocupado não quer receber mais um. Aí o que vai acontecer? Aqui no final do bloco D vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, o cobre tá aqui. Nós vamos começar do níquel. Níquel, aí foi pro cobre, aumenta a afinidade eletrônica. Foi pro zinco, tá indo pra direita, aumenta a afinidade eletrônica? Não, por quê? Porque o zinco é D10. Aí é D10, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D10, tá com o orbital D completo. Ele não vai querer receber mais um elétron porque tá com o D ocupado. Aqui, ó, potássio, cálcio, escândio. Potássio, 1s1. Quer receber elétron? Quer, vai ficar S2. O cálcio vai aumentar a afinidade eletrônica quando sair dessa e ir para essa? Não, por quê? Porque todo mundo que tá nessa daqui tá com o nível 2s preenchido. Então aqui, todo mundo que é S2 cai a afinidade eletrônica da esquerda para a direita. Todo mundo que está aqui, que é D10, cai a afinidade eletrônica que é da esquerda para a direita. E todo mundo que está aqui, que é P6, cai a afinidade eletrônica da esquerda para a direita, porque o orbital está ocupado. Beleza, não quer entrar mais um elétron ali. Vai aumentar da esquerda para a direita, mas no P2, não, meu Deus, no S2, no D10, que é a última coluna do S2, né? Última coluna do bloco S. No S2, no D10 e no P6, cai a afinidade eletrônica. E cai também a afinidade eletrônica quando o orbital está preenchido pela metade. Então o que vai acontecer? Boro
Carbono, aumentou a afinidade eletrônica. Nitrogênio era para aumentar a afinidade eletrônica, pela tendência da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, boro, carbono aumentou, carbono, nitrogênio diminuiu. Por que diminuiu? O nitrogênio, ele é P3. Então, ele é... Oh, meu Deus. Ele é 2P3. Então, ele tem um risquinho só, 2 risquinhos. Será que eu coloquei esse exemplo aqui? Coloquei, ó. Coloquei. O nitrogênio, ele é 2P3. Então, você faz a distribuição eletrônica do nitrogênio. 1S2, 2S2, 2P3. Então, 1S2, 2S2, 2P3. Quando você for pôr um elétron aqui, não é tão favorável quanto, por exemplo, você pôr no carbono, pôr no oxigênio. Então, boro para o carbono, aumentou a afinidade eletrônica. Foi para o nitrogênio, diminui a afinidade eletrônica em relação ao carbono. O carbono quer mais receber um elétron, não que ele tenha maior eletronegatividade, hein, não vai confundir. Ele vai liberar mais energia recebendo um elétron do que o nitrogênio. Por quê? O nitrogênio tem orbitais semi-preenchidos. Então, todo mundo que é P3, o P vai até 6. Todo mundo que é P3 vai ter uma queda. Todo mundo que é D5, porque o D vai até 10, vai ter uma queda, porque tá, os 5 do D vai ter um elétron em cada orbital. E aí no S, como ou tá com um elétron ou tá com 2, não vai acontecer isso. Mas esse caso de cair a afinidade eletrônica nos orbitais semi-preenchidos, caiu na URCA, Universidade Regional do Cariri, ano passado, eu acho. Muita gente errou, caiu aí no vestibular, que é mais feito por uma grande quantidade de pessoas, né? Vestibular mais corriqueiro, não tão específico quanto é o caso do item, muita gente errou. Foi uma questão bem legal e eu vou deixar de sugestão no final do vídeo. Mas essa é a tendência da afinidade eletrônica. Difícil, né? Tem que manjar. A gente só, quando tá ensinando simples, né? Afinidade eletrônica é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas os desvios dela, do nitrogênio, do bloco P3, do bloco D10, do bloco D5, do S2, muita gente não sabe disso daqui, não sabe explicar direito, tá? Tá bom? Agora você sabe, você não vai cair nessa. Então a gente viu, era um item fácil, uma formação fácil, mas eu quis falar de afinidade eletrônica, inclusive porque fica salvo aqui, depois quando eu for fazer essa aula de átomo e ligação química, facilita para eu editar essa aula. De aula teórica, que eu tenho que gravar ainda. Só tem no canal aula teórica de química básica, não tem dessa parte de átomo e ligação química, mas isso aqui não deixa de ser uma aula, né? Mas depois eu vou só fazer teoria e vai ter essas aulas aqui no canal. Se tudo der certo, daqui uns 5 anos isso vai estar aqui no canal, né? Segunda e quarta afirmação, raio iônico do arsênio 3-, do selênio 2-, do sódio e do magnésio. Então, de quem que a gente está falando aqui? Da tendência de raio atômico, né? Aqui ele falou de raio do átomo e aqui ele falou de raio do íon. É diferente. A tendência de raio atômico, ela aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por quê? Vai tendo mais níveis eletrônicos, vai aumentando, né? De cima para baixo é tranquilo, vai aumentando o número de camadas. E da esquerda para a direita, o átomo começa a diminuir, começa a se comprimir, porque aumenta a carga do núcleo e aumenta um próton, aumenta um elétron. Aumenta a carga no núcleo e a repulsão entre os elétrons é menor do que a atração que o núcleo faz. Ele vai diminuindo da esquerda para a direita. Então, o maiorzão, lembra que é esse cara aqui, que é o frâncio. Importante lembrar. Então, o raio atômico tem essa tendência. Beleza. De quem que a gente está falando? Do arsênio e do selênio, raio iônico. E a gente está falando do sódio e do magnésio. Eu vou mudar do sódio e do magnésio para o potássio e do cálcio. Vai ser a mesma coisa, tá? Por que eu mudei do sódio e do magnésio para o potássio e do cálcio? Porque tá todo mundo aqui, ó, na mesma linha. E aí você sabe que o selênio é menor do que o arsênio, que é menor do que o cálcio, que é menor que o potássio. Então o potássio vai ser o maiorzão de todos. Se eu fizesse comparando o sódio com o magnésio, não ia dar para fazer uma tendência bonitona aqui desses 4. Então eu mudei do sódio para o magnésio. Vai ser a mesma resposta que se fosse do potássio para o cálcio, tá bom? Só para a gente facilitar aqui nosso estudo. Então eu coloquei aqui o raio atômico do átomo. Então o potássio é o maior de todos, o selênio é o menor de todos. Ah, e se fosse sódio e magnésio? Já te falei, você entendeu, né? Sódio é maior do que o magnésio. Por quê? Do potássio para o cálcio vai ser a mesma coisa do magnésio, do sódio para o magnésio. Então o sódio é maior do que o magnésio. Mas eu coloquei aqui todo mundo da mesma linha para eu poder comparar os 4, porque eu quero fazer essa comparação dos 4, tá? E o arsênio é maior do que o selênio, porque ele vem antes e o selênio vem depois, beleza? E aí o que a gente vai fazer? O raio iônico é quando o ametal recebe um elétron e vira um ânion, né? E o cátion perde elétron e vira um cátion. O que acontece aqui?
quando o elemento recebe um elétron, então tem as camadas, tem os níveis eletrônicos, ele recebe um elétron, pela lógica, esse elétron vai ocupar ali um nível mais energético. Se ele não ocupar um nível mais energético, ele entrar num nível ainda que tem lugar para ele entrar, a repulsão elétron-elétron vai dar uma aumentada. Então, quando você põe um elétron, o átomo do átomo para o ânion, que é com carga negativa, ele aumenta. Então, o arsênio, quando virar arsênio 3-, aumenta. O selênio, quando vira selênio 2-, aumenta. Só que aí, o que você faz? A tendência de raio atômico se mantém quando você tem os íons, os ânions ali para você comparar. Então, se o arsênio é maior que o selênio, o ânion arsênio vai ser maior do que o ânion selênio, porque se o átomo é maior, o ânion é menor. Isso é átomos neutros, que você tem aqui comparando, com ânions comparando. Então, os dois virou ânion, aí você pode fazer isso. Agora vamos fazer para o cátion. Então, o que acontece aqui? Dos átomos neutros para os cátions, né? Tem a nuvem eletrônica ali, tem os elétrons, você tirou um elétron, a repulsão elétron-elétron diminui, porque você tirou um, ele vai ficar menorzinho. A carga do núcleo não mudou, então a carga que atrai esses elétrons é a mesma antes e depois, mas aí a repulsão é como se tivesse tirado alguém aqui da nuvem eletrônica do potássio e do cálcio, então ele vai diminuir. Então o cálcio, oh meu Deus, o cálcio 2+, e o potássio 2+, eles vão diminuir. E aí o que você faz? Mesmo esquema do anterior. Os dois eram átomos neutros, os dois virou cátions. Aí você pode fazer essa análise. Só se os dois virarem cátions, tá? Se um vira cátion e o outro vira ânion, aí dá um trabalho maior, você tem que fazer análises diferentes aqui, tá? Vou deixar uma sugestão no final do vídeo que compara cátion com ânion. Fica difícil, mas eu vou deixar uma sugestão no final do vídeo, um exercício da FAMERP, se eu não me engano. Então o que acontece? Se o potássio é maior do que o cálcio, o potássio mais vai ser maior do que o cálcio 2+. Beleza? Não perguntou, né, do cálcio mais e do cálcio mais e do potássio 2+, mas eu quis colocar aqui. Então você vê que a tendência do raio atômico vai aumentando para cá, só que aí quando eles viram íons, olha só, já bagunçou toda a tendência. Quem que é o maior aqui? Eu até coloquei os raios oficiais. O maior vai ser o arsênio 3-. Então na tendência de raio iônico, você não pode usar isso daqui. Você usa isso daqui para raio atômico do átomo neutro. Fez o átomo neutro, aí você pensa, todo mundo virou cátion? Todo mundo virou ânion? Aí eu posso comparar. Se os átomos, se um era maior do que o outro, o cátion vai ser maior do que o outro. Nos átomos, se um átomo era maior do que o outro, o ânion vai ser maior do que o outro. Você entendeu a lógica, você entendeu que tem uma ideia aqui por trás. Por quê? Que depois quando vira cátion e ânion fica muito difícil comparar. E aí você comparar cátion com ânion é tenso, beleza? Maravilha, entendeu a tendência aí de raio? Então, o arsênio 3-, ele é maior do que o ânion selênio. E o sódio é maior do que o magnésio. O potássio é maior do que o cálcio, a gente viu aqui na tabela. O potássio é maior do que o cálcio, o sódio é maior do que o magnésio. Beleza? Maravilha? E os cátions também, da esquerda é maior do que o da direita. Nesse caso aqui, né? Porque se for o ânion, aí zoa. Também fica da maior da direita para a esquerda, se for pertinho assim, né? Você não pode comparar ânion com cátion. Você entendeu, né? Beleza. Vamos para a próxima afirmação aí. Então, não, ainda não. Ó, eu desci aqui, gente, PowerPoint é muito 10, né? Por isso que eu falo, dá um trabalhão fazer isso daqui. Não deixa, se você tiver condição, vire membro do canal. Por quê? Você vai conseguir ter pedidos preferenciais aí. Eu vou resolver, tenho 35 provas aí para resolver com calma durante 2025, né? Mas as pessoas, vou criar um grupo de WhatsApp ou Telegram, vai estar lá no Seja Membro, vai poder dar prioridade nas provas que eu trago aqui no canal. E aí, nessa prioridade, participe, seja membro do canal, ajude, dê um valeu demais, faz um Pix, coloca aí, isso me ajuda a manter esse trabalho. Porque olha o trabalho, né? A gente estudando aqui, você tá vendo que tem muita coisa pra gente estudar, né? E aí, descendo aqui o átomo neutro, a gente consegue comparar os cátions com o átomo neutro, os ânions com o átomo neutro, a gente vê esse aumento, essa diminuição, bem legal. E eu coloquei os raios aqui mais ou menos oficiais, dos cátions, dos ânions e dos átomos neutros, beleza? Em picômetro. Maravilha? Continuando, agora a que pegou, eu classifiquei essa questão como muito difícil por causa desse cara aqui. Por causa desse cara aqui, zoou completamente o exercício. Até agora estava um exercício normal. Agora vai ficar difícil, ó. A primeira energia de ionização do fósforo é menor do que a primeira energia de ionização do enxofre. Então, primeira com primeira.
A gente compara assim, né? Primeira com primeira. Se não, se for pegar a segunda, terceira, quando você tira mais um elétron, mexe em mais elétrons, aí vai ficar zoado. Qual que é a tendência da energia de ionização? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Também tem estrelinha. Então, quem que é o cara que você tem que fornecer mais energia para arrancar um elétron dele? O hélio. O hélio tá lá, super estável, super pequenininho. O hélio normal aí, né? 2 prótons no núcleo, 2 nêutrons tá ali, massa 4, 2 elétrons, tudo bonitinho. Para você arrancar um elétron desse cara, você vai ter que fornecer 25 elétron-volt. É muito elétron-volt, tá, gente? É muita. Comparado com os outros, depois eu vou colocar um gráfico aqui, você vai ver que é muito maior. Então, o hélio, gás nobre, não quer perder esse elétron de forma nenhuma. Então, para você formar hélio+, dá um trampo aí. Beleza? Então, isto é energia de ionização. O hélio é o maior de todos. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então a do neônio é menor do que a do hélio? É menor. Por quê? Porque o hélio tá para cima e tá pro canto. Então, esses casos mais importantes é legal lembrar. E aí ele falou: fósforo. Que energia que eu tenho que fornecer no fósforo para arrancar um elétron dele? Que energia que eu tenho que fornecer para o enxofre para arrancar um elétron dele? Então é esse cara aqui, ó, esse par que a gente está comparando. A prova não dá a tabela periódica, mas aí você olha os números atômicos e sabe que o fósforo vem antes do enxofre. Se aumenta da esquerda para a direita, a do enxofre é maior. A primeira energia de ionização do fósforo é menor que a primeira energia de ionização do enxofre. É isso, né? Tá em esquerda, marquei, tá certo, e aí vai ter uma resposta que vai dar tudo que a gente fez antes certo com essa daqui falando que tá certo e você errou o exercício. Não, pessoal. Assim como na afinidade eletrônica tem aqueles problemas de tendência, aqui vai ter também vários problemas de tendência. Então vamos lá, coloquei um gráfico aqui, ó. Número atômico, vai para a direita, energia de ionização. O que acontece? Tem o hidrogênio, que é esse pontinho aqui. Ele é, sei lá, 10, 11, 12, 13 elétron-volt. Foi pro hélio, foi lá, ó, 25 elétron-volt. Aí lítio, aí desceu. Aí lítio, aí quem que é essas bolinhas? Essa linha aqui, olha na ponta da caneta, pelo amor, hein? Essa linha que tá subindo aqui, ó, é o lítio, o berílio, lítio, berílio. Aí vem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, oxigênio, flúor, neônio. Então veja que, ó, durante a família, ó, aqui tá segundo lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Sobe até o neônio. Aqui no terceiro período, ó, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, até o argônio. Sobe também. Então a tendência é aumentar. Por que está aumentando aqui? Porque a tendência é aumentar para a direita. Então a tendência é aumentar para a direita e, mas se é para aumentar para a direita, por que o enxofre não tem maior energia de ionização? Não tem maior energia de ionização do que o fósforo. Vamos dar um zoom aqui, ó. Então o que a gente tem aqui? Eu já coloquei aqui a gente vai ter que fazer os orbitais igual a gente fez na afinidade eletrônica. Tem a tendência até o argônio. E aí eu vou colocar, ó, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio. Do magnésio pro alumínio, cai. Então aqui, todo mundo que tá no P1, a tendência é aumentar, mas quando chega no P1, cai. Chegou no P1, cai. Aí P1, P2, P3, chegou no P4, cai de novo, ó, do fósforo. O fósforo, ele tem uma maior, aqui tá o dado oficial, tá? O fósforo, ele tem uma maior energia, uma maior primeira energia de ionização do que o enxofre. Então ele pegou ali no desvio da tendência. A tendência é aumentar para a direita, a gente tá vendo, aumenta para a direita. Mas o alumínio diminui. O fósforo diminui. Por quê? Por causa da distribuição eletrônica. Então agora você vai entender. O hélio tá ali bonitinho, 1s2, 25 eletronvolt, para deixar o hélio mais assim, ó. Um S com um elétron só e arrancar o outro elétron. O fósforo, ele tem uma maior, ligeiramente, olha isso, gente, mas você tem que saber que no P1 e no P4 cai a energia de ionização. Por quê? Fósforo 10,48, o enxofre era para ser menor, mas ele é P4, cai. Por quê? Vamos colocar a distribuição eletrônica aqui. O fósforo, esquece, né? Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Por que ele é p3? Porque ele está na terceira coluna aqui.
Então o fósforo ele é P3. Se ele é P3, ele tem um elétron no Px, um elétron no Py e outro elétron no Pz. No P, gente, isso aí já é mais... se você tá nesse nível aqui, só para relembrar, né? No P cabe 6 elétrons. Por que no P cabe 6 elétrons? Porque você tem 3 orbitais P, Px, Py e Pz. Para representar o orbital, não é uma caixinha, para representar cada orbital a gente simboliza como uma caixinha. E aí em cada orbital que a gente está representando ali como uma caixinha, tem um elétron. No P cabe 6, porque eu posso pôr duas setinhas, que cada setinha representa um elétron. Posso pôr 2 setinhas em cada caixinha. Então no P cabe 6, mas o fósforo ele é P3. Quando ele é P3 e eu arranco um elétron dele, ele vira P2, e aí sai um elétron. Beleza? Então ele era P3, arranquei um elétron, ele virou P2. O enxofre, ele é P4. Pensa comigo se isso não faz todo o sentido do mundo. Esses 3 elétrons, ó, tá cada um na sua casinha, no seu... Vamos infantilizar aí o futuro militar, né? Tá cada... Não necessariamente você vai fazer a carreira militar, né? Tem a carreira civil também. Mas vamos infantilizar aí o adulto aí. Tá cada elétron na sua casinha. Então tá cada elétron na sua casinha feliz. Para você tirar um elétron aqui, você vai ter que gastar uma energia, porque ele tá estável, bonitinho na sua casinha, no seu orbital. Aqui você não tem um em cada orbital, você tem 2 nessa casinha. Então aqui, para você tirar o segundo, vai ser mais fácil. Para você tirar esse segundo que já está no orbital ocupado, ele é mais fácil do que você tirar o cara que está ali estável na casinha dele. Então, esse elétron aqui no orbital, eu coloquei Px, Py, Pz, tá? Qual que é especificamente, tanto faz. Mas esse último elétron no orbital Pz, ele está mais estável, você gasta mais energia para tirar ele do orbital, do que esse orbital que está junto com oh meu Deus, do que esse elétron que está junto com outro elétron no orbital 3px. Então esse elétron, você gasta uma energia menor para tirar ele e transformar o enxofre em P3 do que você gasta para tirar esse elétron do fósforo que já era P3 e transformar ele em P2. Você entendeu isso? Então, por quê? Os elétrons desemparelhados, assim, eles ficam mais estáveis. Então, quais são as configurações para esses orbitais aqui Px mais estáveis? Ou tudo vazio, então não tem nenhum elétron em nenhum, ou tudo vazio, ou um elétron em cada um, ou tudo ocupado. Então, 3p0 vazio, o P3, que é um elétron em cada orbital, ou o P6, que já é o caso do gás nobre. Então eles gostam de tudo distribuído igualzinho, né? Eles são comunistas aí, né? Eles querem distribuir tudo bonitinho. E aí, se tá desse jeito aqui, pra ele ficar com 3, vai ser mais fácil do que você já tá com 3 e ficar com 2, beleza? E ficar um orbital vazio ali. Mas a lógica é porque esses elétrons desemparelhados aqui, eles vão ter uma menor energia, e esse elétron que está emparelhado, o que é um elétron emparelhado? Esse elétron ele está junto com o outro no orbital. Esse elétron que está emparelhado, ele tem uma maior energia. Então, esses elétrons desemparelhados têm uma menor energia, esses elétrons emparelhados têm uma maior energia. O elétron que está com a maior energia é mais fácil de arrancar do que o elétron que está na menor energia. Beleza? Maravilha? Você entendeu? Difícil, né? Aí cagou, zoou todo o exercício. Aí essa parte de você diminuir, né, a energia de ativação é sempre depois que ele tá semi-preenchido e fica com mais um. Então, por exemplo, isso acontece aqui no bloco D também. A gente tem no caso do... oh, meu Deus, acontece aqui no... Vamos começar, antes de ir pro bloco D, vamos pro P1 aqui. Isso acontece com o alumínio, né? Então, por exemplo, aqui, ó. 3s1, 3s2, 3p1. Aí fica só um elétron ali no alumínio. Então a tendência é aumentar para a direita, mas aí quando chega no alumínio, cai. Aí você tá vendo aqui no gráfico, ó. Sódio, magnésio, quando chega no alumínio, cai. Por quê? Porque o alumínio é P1. Aquele elétron Oi, pessoal, beleza? É o Gabriel do Futuro que tá vindo aqui no vídeo para deixar um pouco mais claro que eu acabei falando uma coisinha errada e explicando por texto na tela não vai ajudar, então não estranho eu estar com outra roupa em outro cenário. Vou explicar de novo isso da questão do magnésio pro alumínio, vamos lá, ó. Então, rapidinho aqui, né? Então a gente tem sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio. Então a tendência aí geral é aumentar para a direita e a gente observa isso de aumentar
né, conforme vai subindo. Quando sai do argônio e vai para o próximo elemento, então quando sai do argônio e vai, por exemplo, para o potássio, cai a energia de ionização. Você tirar um elétron do potássio, né, que está no próximo nível, é bem mais fácil. Por quê? Porque o argônio está com o P6, né, ele está com os orbitais P completamente preenchidos. E aí dá aquela estabilidade, para você tirar um elétron dali, você tem que usar, ó, uma energia muito alta. E aí o que vai acontecer? Quando o orbital S estiver completo, no caso aqui do magnésio, sódio é 3S1, magnésio é 3S2. Ele está com o S completamente preenchido. Então é mais difícil você tirar um elétron, o primeiro, né, a primeira energia de ionização, é mais difícil você tirar um elétron do magnésio do que do alumínio. Por quê? Porque o alumínio é P1. Então, o alumínio tem um elétron ali sozinho, né, desemparelhado, bonitinho. O magnésio tem 2 emparelhados, mas o principal é porque esses orbitais, eles tendem a ou tá tudo vazio, ou tá tudo cheio, ou tá semi-preenchido, beleza? Então, no caso do magnésio, que é 3S2, está completamente preenchido. Quando vira 3S2, 3P1, que é o caso do alumínio, fica mais fácil de tirar o elétron, por isso que cai a energia de ativação. Aí para o silício é 3S2, 3P2, aí sobe. Para o fósforo, 3P3, sobe de novo. Aí para o enxofre é 3S2, né, porque ele está no terceiro período, 3P4, como a gente já viu a explicação. Aí ele é P4, ele prefere ficar como P3. Por que ele prefere ficar como P3? Porque fica um orbital, fica um elétron, né, eu já coloquei aqui as imagens, né, ele prefere ficar um elétron em cada orbital. Então, ou fica tudo preenchido, como P6, ou fica um elétron em cada um, como P3, ou fica tudo vazio, como 3S2. Então, quando sai do 3S2 e vai para o 3S2, 3P1, cai a energia de ionização, porque fica mais fácil. Quando sai do P3 e vai para o P4, quando sai do P3 e vai para o P4, cai também. Quando sai do 3S2, 3P6, que é do argônio, e vai para o 3S2, 3P6, 4S1, que é do potássio, cai de novo. Por quê? Porque é muito mais fácil você tirar. Beleza? Então, sempre que ficou semi-preenchido, foi mais um elétron, fica mais fácil. Tá vazio, você pôs um elétron, tava vazio, tava P0 ali, né? 3, por causa do magnésio. Tava com 3S2 preenchido e o P tava vazio. Você pôs um elétron, fica mais fácil. Então assim fica mais entendível, beleza? Ou tudo cheio, ou semi-preenchido, ou vazio. Maravilha? Agora volta pro eu do passado e continua aí. Maravilha? Viu os orbitais e agora eu vou colocar todas as tendências aqui para você ter um resumo aí, né? Então, energia de ionização e afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Maior energia de ionização, que você tem que fornecer mais energia para arrancar um elétron, é o hélio. Que você tem que libera mais energia quando recebe um elétron, é o cloro. Então, o hélio, você tem que fornecer muita energia para arrancar um elétron dele. O cloro, na tendência de afinidade eletrônica, ele libera muita energia a receber um elétron. Aí eu coloquei aqui de verde e de verde claro e de roxo claro, quando tem esse desvio da tendência, né? P3, P4, P1, aí você tem que entender para poder explicar. E a tendência de raio, né, para baixo e para a esquerda, com o frâncio maiorzão. Beleza, e aí colocando aqui só pra gente lembrar, né, afinidade eletrônica, o cloro libera muita energia, energia de ionização, o hélio, energia tá na esquerda, precisa de muita energia para perder um elétron. E aí a alternativa correta é a B, né, o 1 e o 4 tá certo, mas aí para você entender muito bem o exercício, né, você teria que ver que o 3 tá errado, não tem, né, eu tinha falado, você ficar na dúvida entre 1, 4 e 1, 4 e 3, né, mas não tem 1 e 4, 1, 4 e 3, então por eliminação, a questão ia ficar só difícil. Mas se tivesse a opção 1, 4 e 3, né, em vez de 1, 2 e 4, seria uma questão muito difícil para saber que o 3 está errado, tá bom? Então, assim, 6 minutos, dá para fazer, né? Dá para fazer. Conhecendo essas tendências aqui. Qualquer dúvida, deixa um comentário. E deixa um comentário também para dar aquele engajamento. Sugestões aí que eu falei para você. Então, esta daqui é a questão da FAMERP, para você comparar raio iônico de cátion e de ânion e fazer alguns cálculos com soluções. Ela está na playlist de soluções por causa disso. E essa daqui é aquela da afinidade eletrônica que muita gente errou na Universidade Regional do Cariri.
que você tinha que saber esse desvio da afinidade eletrônica. De novo, ó, aqui na thumbnail eu classifiquei a dificuldade como muito alta por causa disso. Muita gente não sabia disso, uma coisa muito específica para cobrar assim em vestibular feito para grandes quantidades de pessoas, tá bom? Maravilha, vamos continuar?